Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson. Hoje eu vim falar sobre cálculos urinários, tanto em cães quanto em gatos, principalmente em gatos, né? Que é onde a gente tem o maior número aí de ocorrências que a gente encontra na nossa rotina clínica. Então, no primeiro ponto, eu vou explicar para vocês o que são, né, os cálculos urinários. A gente tem até alguns tamanhos aqui que a gente vai apresentar para vocês de cálculos, né? Cálculo urinário ou pedra no rim, pedra na bexiga, né? Basicamente ele está relacionado aí com a dieta que esse animal tem, né? Uma dieta, por exemplo, rica em minerais, enfim, baixo consumo de água, baixa ingestão de água, né? Também está relacionado com a formação de cálculo. O rim, só para ficar mais claro, né? O rim ele é um órgão que é responsável por filtrar o sangue, né? O sangue todo ele vai passando pelo rim, vai sendo filtrado, coisas boas vão sendo reabsorvidas e coisas ruins vão sendo, né, jogadas fora, jogadas aí desprezadas pela urina. Então esse é o papel do rim, é como se fosse um filtro, né? O próprio filtro do organismo, né? Do animal. Então o que acontece? Uma dieta rica em minerais, baixo consumo de água, pode acarretar na formação, seja no rim ou, né, na bexiga, por exemplo. Há relatos também que a gente encontra, né, de cálculos aí em ureter, uretra, enfim, né, que são estruturas que ligam o rim à bexiga e a bexiga até o meio exterior. Então o que acontece? Esses minerais eles vão são farelos, né, areias, microcálculos, grãozinhos que vão se agrupando dentro do rim, dentro da bexiga, né, vão se juntando, se unindo ali até se tornar de fato uma pedra. Tá? Então é onde justamente o tutor precisa ficar de olho. Qualquer incômodo que o animal tenha, desconforto ali na região, ou de repente alguma dor crítica ao urinar, ou alteração na coloração da urina, ou sangramento pela urina, ou até de repente aí a presença de alguns farelos, né? Falando aí na linguagem mais popular, presentes na urina, né, sedimentos, enfim, já é interessante ficar de olho e trazer até o médico veterinário, tá? Pedras, cálculos existem de vários tamanhos, tá? A gente tem alguns modelos, por exemplo, pedrinhas, né, de tamanhos pequenos, como essa aqui que está na minha mão, tá? Como pedras aí, por exemplo, aí já de um tamanho importante, né, ó, como a gente já conseguiu aí através de procedimentos cirúrgicos, e até cálculos mais graves, né? A gente mostra essa pedra, esse cálculo urinário aqui na nossa rotina clínica e os tutores eles ficam impressionados, né? Aqui eu tô com um exemplo só, mas desse animalzinho específico que a gente tirou era um poodle, né? Você vê que não é um cachorro de grande porte, tinha duas dessa aqui, né? E ela vai se moldando conforme o tamanho da bexiga, ó lá. A conformação da bexiga ela vai se moldando, né? E tinha uma outra que se juntou, se uniu aqui. Então imagina duas dessa dentro do animal, né? É impressionante de fato quando a gente mostra isso para os tutores, tá? Então precisa ficar de olho em qualquer sintoma relacionado a isso que a gente falou, né? Traz até o médico veterinário. O diagnóstico pode ser feito através de várias formas, né? A gente pode aí adotar um exame de urina, por exemplo, né? A gente pode também fazer exames de imagem, raio-x, ultrassom, onde a gente consegue, primeiro, né, ver se existe esses cálculos, esses microcálculos, sedimentos, enfim, na urina, na bexiga, no rim, enfim, e se existir o tamanho que é. Por quê? Porque o tratamento ele vai de acordo com aquilo que eu encontro, né? Então, se eu encontro sedimentos, microcálculos, enfim, eu consigo muitas vezes aí através de medicação desprezar, né, e o consumo excessivo de água, ajudar a desprezar isso e eliminar esses sedimentos e não formar pedra. Mas se a pedra ela já está um pouquinho maior, como por exemplo, né, desse tamanho partindo para esse, ou Deus o livre, uma situação dessa aqui de um cálculo desse tamanho, aí não tem jeito, né? Aí a gente parte aí para um procedimento cirúrgico, onde você tem que muitas vezes operar ali, fazer uma cirurgia no rim, ou fazer uma cirurgia na bexiga, dependendo de onde está a pedra, por isso o exame de imagem é importante sim, tá? Para poder, né, conseguir remover, porque com medicação isso aqui jamais vai se dissolver.
né? Se você palpa, você até sente assim os farelinhos, né? Que são esses sedimentos que vão se agrupando e formando a pedra. Então é muito preocupante mesmo, tá? Sempre parte para cirurgia? Não. Muitas vezes ali a gente vai com medicação, e aí é importante saber o tipo de pedra através, por exemplo, de um exame de urina, né? Porque você vê o pH, se ele é mais ácido, se é mais alcalino. Por quê? Porque tem cálculo, tem pedra que nasce no meio mais ácido, outras que nascem no meio mais alcalino. Então, pessoal, é importante saber o pH justamente para a gente conseguir descobrir o tipo de pedra. Por quê? Porque dependendo da pedra, se é uma pedra que nasce no meio mais alcalino, eu vou acidificar a minha urina. Então, por exemplo, eu vou entrar com uma vitamina C, que é um recurso que a gente tem para acidificar a urina, porque é um cálculo que nasce no meio alcalino. Então, se eu transformo esse meio num meio mais ácido, essa pedra, né, acaba se dissolvendo, ajuda, né? Eu falo pedra, mas se for de fato pedra, não vai se dissolver, não adianta. É cirúrgico, né? Se for microcálculo, sedimentos, a gente ainda consegue. E o oposto também. Então, se é uma pedra que nasce no meio mais ácido, eu preciso alcalinizar a minha urina. Então, eu entro, por exemplo, com um citrato de potássio, né? Existem várias medicações, mas essa é um exemplo onde eu vou alcalinizar a minha urina e eu vou conseguir também desfazer esses microcálculos, tá? A gente pode partir também para fazer a sondagem do animal, passa a sonda, faz a lavagem vesical no animal para tentar remover o máximo de conteúdo ali que a gente tem dentro da bexiga, né? E aí, como a gente falou, né, em último caso, a gente parte para a cistotomia, por exemplo, que é abrir de fato a bexiguinha do animal para remover esses cálculos, né? Ou até a nefrotomia, onde a gente vai fazer aí a cirurgia no rim para também fazer a remoção do cálculo. Tá bom, pessoal? Então é isso, trouxe algumas observações importantes aí para vocês sobre cálculo urinário, tanto em cão quanto em gato, e principalmente em gato, que é mais comum devido à espécie, tá? É mais comum acontecer isso nos gatos. Então fique de olho, precisando, procura a gente. Um abraço e até o próximo tema.